Pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos hoje no dia 26 de agosto, iniciando aí mais uma live, a última programada para esse nosso mês de agosto. E hoje nós teremos um tema muito importante, um tema que não é novidade e muitas pessoas precisam aí aplicar nos seus condomínios, né? O tema compliance. Hoje nós vamos ter aqui a presença de um especialista na área de compliance, ela que a gente tem aí acompanhado já algumas lives, postagens no Instagram, nas redes sociais sobre o tema. E eu queria que o pessoal que está aí puder me dando feedback com relação ao áudio, tá bom? Pra gente não ter aí nenhum problema, que essa live hoje vai ser top. Bom, nossa convidada já está aqui. Eu vou colocar ela aqui conosco. Então, pessoal, vocês recebam aqui com muito carinho a nossa convidada de hoje, Tárcia Boa Quilhão. noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Como Tárcia, vai? um Tudo prazer. bom? Prazer estar aí falando com vocês. Te acompanho muito, vejo muitos seus vídeos, suas lives com outros colegas aí, mestres também da área condominial. E foi bacana passou, né, aquele evento que vocês fizeram lá junto com o Daniel do Papo Condominial, o Sérgio O Ed Craveiro, você Congresso. abriu o Web Congresso, você abriu com esse tema aí, o Compliance, e foi bacana que muita gente veio falando e a gente tem esse projeto dessas lives aqui focado mesmo exclusivamente aqui na nossa região, na área que a gente atua, em Goiás. E eu falei, olha, eu preciso de ter aí um espacinho nessa agenda dela para a gente poder trazer esse tema para o pessoal aqui. É um tema que depois que eu comecei a divulgar nos grupos de WhatsApp, o pessoal sempre dando parabéns, sempre comentando. É um tema muito importante, tema muito atual. Então, antes da gente entrar, né, de cabeça nesse tema, Tarso, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui, depois que a gente publicar essa live, para as pessoas que forem rever também, para conhecer também sobre você, seu trabalho, de onde você veio com o compliance para a área condominial. Fique à vontade. Obrigada, Vinícius. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Prontamente eu aceitei, até porque eu procuro divulgar ao máximo esse tema, que é um tema que eu gosto muito de tratar, eu acho de extrema relevância para o mercado condominial. Eu acho que vai dar um upgrade, né? Eu penso que vai dar um upgrade não só na carreira dos síndicos que já atuam nesse mercado, mas também das empresas prestadoras de serviços, né? É uma realidade, a gente vê aí o quão a imagem das empresas, né, o quão a imagem do síndico está sendo colocada à prova, aposto a prova todos os dias. E é interessante, sim, é muito importante que se tenha esses programas de integridade, um programa de compliance bem solidificado, bem feito, bem estruturado, rodando na sua empresa, né? Eu sempre penso assim, quando você decide, né, ser um síndico, né, tem o teu core business ser síndico, você precisa se aperfeiçoar, né? Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de me apresentar para os teus espectadores aí, não só da tua região, mas do Brasil todo. Para quem não me conhece, o meu nome é Tárcia Quilhão, sou advogada. Eu atuo há mais de 10 anos no mercado na área de segmento condominial, prestando assessoria jurídica a administradoras, a construtoras, a síndicos, a condôminos, enfim, pessoas que têm algum tipo de problema no seu condomínio me procuram, né? Eu presto consultoria, assessoria jurídica, enfim, nessa área. E de uns anos para cá, eu desenvolvi, né? Eu procurei estudar sobre a governança corporativa, sobre os programas de integridade no ambiente corporativo.
e entendi, né, após concluir o curso na FGV, na LEC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu entendi que era um excelente produto e uma excelente metodologia para ser aplicado nos condomínios, né? E foi aí que eu tive a feliz ideia de criar o primeiro e-book de compliance condominial. Então, um e-book totalmente digital, né? Para quem quiser ter acesso, basta acessar o meu link na bio do Instagram, né? Para ter acesso, para adquirir esse e-book. Então, o que eu fiz, né, Vinícius? Eu trouxe toda aquela linguagem do ambiente corporativo para o universo condominial, mas numa linguagem que é muito a minha característica, que é uma linguagem simples, né? Eu costumo utilizar nas lives que produzo, nas palestras que faço, uma linguagem bastante simples. Por quê? Porque eu preciso que todas as pessoas que aqui estejam nos ouvindo, né? Todos os síndicos, enfim, todos os prestadores de serviços, administradores de condomínio, elas entendam o que eu estiver falando. Então, quando a gente finalizar essa live, eu gosto que aquelas pessoas tenham absorvido o conteúdo, né? Eu preciso que elas entendam. Então, eu utilizo uma metodologia muito didática, muito simples, né? Com uma linguagem bastante concisa, para que todo mundo tenha compreensão do tema. Porque é isso que é a nossa proposta aí, né? É passar o conteúdo, mas que as pessoas entendam o conteúdo que a gente está tratando, né? Então, aí eu criei esse e-book que foi muito legal, tive feedbacks muito positivos com relação ao material produzido, porque ele traz, assim, numa linguagem ilustrativa, numa linguagem simples, tudo que os princípios da governança corporativa no ambiente condominial, que é extremamente válido, né? Eu não canso de destacar os inúmeros benefícios que um bom programa de governança, um bom programa de compliance, um bom programa de integridade possa trazer, não só para sua empresa, mas para o seu condomínio principalmente. E o bacana é porque também é um tema que ele já vem da área corporativa, né, como você disse, já vem já há algum tempo, e transformar isso para a área condominial foi muito interessante porque começa a ter aquela, principalmente as pessoas que moram em condomínio, sabendo que os prestadores de serviço, que o síndico, que as empresas que atuam dentro desse condomínio onde ele mora, estão interligados aí em uma rede de compliance. Isso traz uma segurança muito boa, uma tranquilidade traz uma conformidade, um estado muito confortável para as pessoas que moram no condomínio, por saber isso, né? Porque a gente vê a questão. Eu queria que você passasse para o pessoal da onde veio o compliance, o que é o compliance, mas o que eu venho estudando e venho conhecendo também disso, tentando também aprimorar e aplicar isso dentro do nosso trabalho, a gente sabe que o compliance ele veio da conformidade de uma regra, né? De seguir um padrão de modo de agir, um procedimento. Então, eu queria que você passasse isso para o pessoal que está acompanhando a gente, que muita gente, quando eu divulguei, muita gente perguntou o que é compliance? O que é o compliance no condomínio? Né? Um nome que não é comum do nosso dia a dia, mas é uma prática que precisa se tornar comum. Eu queria que você passasse, tá? O pessoal de onde surgiu, o que é o compliance. Então, brevemente aí, porque a gente também não tem muito tempo, né, nas lives do Instagram, eu gosto sempre de fazer um panorama histórico com relação de onde saiu essa ideia de compliance, o que é o compliance, de que forma ele pode vir para o nosso ambiente, né? Então, o compliance, ele é de uma cultura norte-americana, né? E ele nasceu muito dos primeiros escândalos das instituições financeiras americanas, né? E aí se criou uma legislação americana própria para programas de integridade para essas empresas, que depois começou a pulverizar nas empresas privadas de outros segmentos e nas empresas públicas, né? Então ele nasceu nos Estados Unidos e o nome dele, que já é um nome estrangeiro, compliance, ele deriva do verbo to comply, que significa estar em conformidade. Então, sempre quando eu falo para os meus alunos do meu curso, eu digo assim, compliance, quando você ouvir essa palavra, significa conformidade. Conformidade com o quê? Com os regramentos éticos, com os regramentos morais, com a transparência, com a publicidade dos atos, com a moralidade dos atos, né? E com a eficiência dos atos. E o que eu quero dizer com eficiência dos atos? No universo condominial, eficiência dos atos, boas contratações,
Porque a gente percebe, e aí a gente tem que trazer um pouco a responsabilidade do síndico, Vinícius, no sentido de que ele precisa, sim, ter um perfil de gestor, como se fosse de uma corporação, uma grande corporação. Então, ele tem que ter uma visão de gestor, ele tem que ter uma visão empresarial, ele precisa identificar os pontos fracos do condomínio, os pontos de riscos daquele condomínio, ele precisa identificar como ele vai otimizar os custos e os gastos e a arrecadação daquele condomínio. Nós bem sabemos, né, que os condomínios eles têm uma previsão orçamentária muito enxuta, né? E que não, você não tem aquela gordurinha para estar gastando numa demanda judicial. Então, o que o compliance faz, né? Ele faz um passo atrás, ele faz um trabalho de prevenção, né? Então, a gente entra tudo com medidas preventivas. Evidente que no curso do processo, se a gente identificar, detectar algum problema, a gente prontamente já cria mecanismos para minimizar os riscos lá na frente de uma demanda judicial em qualquer esfera, civil, criminal ou trabalhista, né? E aí eu sempre, quando falo do compliance, quando as pessoas querem realmente fixar o que seria uma filosofia de compliance, eu pergunto, você sabe o que é corrupção? A corrupção, num sentido lato, ela é uma degradação dos valores morais e éticos. Bom, ok, tudo bem, é isso. Mas de que forma isso me atinge diretamente? Bom, vamos para a nossa vida privada. Quando eu deixo de devolver um troco para um caixa de supermercado que me deu errado, eu agi em corrupção. Agora, no meio condominial, quando eu, síndico, priorizei a cobrança de uma determinada pessoa e outra cobrança eu isentei os juros e a multa porque era meu amigo, eu agi em corrupção. Quando eu contratei uma empresa que eu contratei mais barato porque ia me fornecer recibo e não nota fiscal, ou que eu não sei a procedência, né? Desconheço a procedência, por exemplo, de equipamentos, por exemplo, equipamentos de proteção e vigilância, né? Câmeras de vigilância. Uma determinada empresa me fornecia toda a nota fiscal daqueles equipamentos. A outra, eu sequer sei a procedência dos equipamentos, que por vezes pode até serem frutos de receptação. E aí eu priorizei aquela lá porque era mais barato e acabei tirando aquela outra de uma possível apresentação de orçamento em assembleia. Eu ajo em corrupção. Quando eu não utilizo de forma correta os recursos arrecadados daquele condomínio, onde as rubricas deveriam ser destinadas para determinado fim, e eu, a minha revelia, ou a revelia da Assembleia, eu delibero para outra forma, sem no mínimo comunicá-los, eu ajo em corrupção. Então, a corrupção, ela está muito presente na nossa vida diária, né? A gente tem que se policiar muito. E os programas de compliance, eles servem para isso. E eu sempre digo, Vinícius, que ele não serve como uma caça às bruxas, porque por vezes os síndicos ouvem isso e eles pensam, nossa, vão ingressar com mais um programa, um produto que só vai prejudicar a nossa gestão. Não, ao contrário, ela vai otimizar a tua gestão. Porque no momento que você trabalha com transparência, com legalidade, com publicidade, os teus atos, eles fluem, entende? Não tem por que você não trabalhar com transparência. Outra coisa que eu ressalto também, né, que nós estamos às vésperas agora da legislação geral de proteção de dados, a gente sabe que um dos artigos dessa legislação é que as empresas tenham programas de implantação de integridade, né, programas de integridade. Então é muito importante que se tenha um destaque, e isso já era para ontem, muito embora a legislação vai começar a vigorar a partir de 1º de janeiro, a gente já sabe que esses tipos de programas, né, Vinícius, essa nova metodologia, porque isso é uma cultura. E como toda cultura, ela é devagarinho. Então, nós já estamos atrasados, né? Precisamos urgentemente criar mecanismos, criar formas para começar a trazer essa cultura das boas práticas, a cultura da boa utilização dos recursos, a cultura da transparência, a cultura da moralidade. Porque a nossa sociedade, ela está clamando por moralidade. A nossa sociedade está clamando por ética, né? Não só dos nossos agentes públicos, mas principalmente dos nossos agentes privados. As empresas que tiverem programas de governança, os síndicos que tiverem com programas de integridade rodando nos seus condomínios, eles vão ter um diferencial competitivo muito à frente de outros síndicos, né? Porque você está trazendo uma boa imagem do condomínio perante a sociedade, uma boa imagem daquele síndico como profissional. Porque quando você se propõe a ser um síndico, quando você se propõe a ter como teu core business, como a tua profissão mesmo,
ser síndico, você precisa estar qualificado, você precisa dominar essas ferramentas para se destacar no mercado. E um fato interessante, quando você citou essa questão da corrupção, né? Tanto na vida pessoal de cada pessoa e trazendo isso para o contexto do condomínio, infelizmente ainda, né, os síndicos são muito mal vistos, né? Não tem aquele reconhecimento de profissão que muitos buscam. Quando se fala em se filiar a um conselho, né? Vários conselhos se debatem e não entram num acordo. Então, infelizmente, isso faz com que os síndicos ficam muito mal vistos, se tornam muito mal vistos. E a gestão de condomínio ela vem evoluindo, a vida em condomínio em si, a gestão vem evoluindo de uma forma muito, muito rápida. Eu vejo isso, até que quero dar boa noite aqui para as pessoas que estão entrando. Meu pai entrou, minha mãe está acompanhando com a gente, minha esposa. Temos aqui seus seguidores também, pessoas aqui da nossa empresa que estão, nossos colaboradores também estão acompanhando. E a gente tem percebido, eu estou na área condominial desde 2006, nessa parte de gestão, administração, sindicatura profissional. E a minha mãe, que é sócia nossa na empresa, ela atua como síndico, pra você ter uma ideia, desde 89. Então, o que ela já passou, né, a gente não tem nem ideia do quão foi difícil, né, na década de 90, nos anos 2000, e depois vem evoluindo isso. Então, a gente tem percebido também que isso evoluiu muito, muito. Infelizmente, essa corrupção nos condomínios, o suborno, né, nos condomínios, ele é muito forte, ele é muito pesado. A gente vê muito isso no momento de uma contratação, enfim, de um modo geral. Vou trocar a empresa de portaria, vou vou contratar um engenheiro, vou fazer uma obra de pintura do prédio. A gente percebe muito isso, infelizmente ainda existe muito isso. Isso faz com que os síndicos se tornam mal vistos, aqueles que se aderem a esse modelo, e aqueles que não comungam dessa postura começa a selecionar o mercado, né? Olha, pessoa, fulano, empresa tal, vocês ficam aí, vocês saem fora dela porque ela tem aí uma postura muito, ela não entra pelo trabalho, né? Ela entra pelo suborno. E o compliance também, ele combate isso, né? Eu tive lendo algumas matérias, fala daquela lei anti-suborno, né? Anticorrupção, né? Que teve. Então, aquele ISO 37002, né? Então, isso tudo traz com que vem para dentro levado para dentro do condomínio, faz com que o condomínio fica mais seguro e blindado dessas pessoas de fora, né? Isso tem acontecido muito. Você que transmite essas informações para praticamente todo o Brasil, eu creio que você percebe que isso acontece em praticamente toda a região, né? Percebo muito e me entristece, né, Vinícius? Porque a gente percebe assim, uma desvalorização gigantesca do imóvel quando você passa por as mãos de um síndico que não é capacitado, de um síndico que não tem boas práticas, né? Enfim, porque já peguei casos aqui nas consultorias de um condomínio ter feito um rateio enorme com relação à realização de uma obra, e aí vieram me questionar para que fosse executada a garantia da obra, porque passou-se 2, 3 meses e algumas coisas não foram entregues, enfim. E a primeira coisa que eu pedi foi o contrato. E, para minha surpresa, não tinha nem contrato, né? Então, assim, é uma péssima prática que acabou colocando em risco, né? E colocou, né? Teve uma degradação do patrimônio, os valores arrecadados, enfim. Aí você percebe e aí você se solidariza com o sofrimento alheio, porque você vê que muitas pessoas passaram uma vida para comprar aquele apartamento, né? Para poderem estar morando ali naquele local. E aí, quando percebem, por uma má gestão, que perderam, né, valores, degradou o imóvel, enfim. Eu gostaria de tratar, você falou da lei anticorrupção,
E aí eu gostaria de entrar já na questão dos pilares, né? Porque como temos 9 pilares, então a gente demanda um tempinho aí para trocar isso aí. E eu acho importante para os teus seguidores aí, para o pessoal que está nos assistindo, para ter conhecimento desses 9 pilares e de onde saíram esses 9 pilares. Então nós temos o decreto 8420 de 2015 que regulamentou a lei anticorrupção. E no decreto 8420, no artigo 42, nós temos 16 incisos. E nesses 16 incisos partem os 9 pilares do compliance condominial, do compliance em geral, que a gente adapta ao compliance condominial. E são eles. O primeiro princípio é o suporte da alta administração. E o que eu quero dizer com isso? Para que eu possa ingressar com um programa de compliance na sua empresa, no seu condomínio, eu preciso que a alta administração, e aqui leia-se, o síndico, os moradores, os conselheiros, enfim, tenham essa motivação. Porque você sabe, né, Vinícius, não tem como você implantar numa empresa um sistema, um programa de conformidade quando os próprios donos da empresa não têm interesse em dar seguimento a esse programa. Não é interessante para esse pessoal. E aí as pessoas geralmente me perguntam assim, ok, Tárcia, e aí? Eu quero muito que entre o compliance no meu condomínio, mas o síndico está irredutível. Bom, aí, gente, os condôminos precisam fazer o seu papel, né? Nós precisamos chamar a responsabilidade dos condôminos para exigir, sim, que aquele síndico implante um sistema de conformidade, um sistema de integridade. Por que ele não quer implantar? Eu não vejo nenhum malefício com relação a isso. Ao contrário, eu só percebo benefícios. E por que ele não quer utilizar uma ferramenta tão positiva, que veio de uma cultura de primeiro mundo, que dá muito certo, para cá? Por que não quer trazer para o meu condomínio? Então, é uma forma já dos condôminos começarem a participar também, né, Vinícius? E o engraçado o engraçado é o seguinte, tá? Esse período de pandemia que a gente veio tá enfrentando, né? Desde março, trouxe os condôminos para perto das administrações do condomínio, a cobrar mais, a atuar mais. Então, isso trouxe, querendo ou não, essa pandemia trouxe esse benefício que a gente tem percebido que como as pessoas passaram a ter mais tempo e olhar mais para o condomínio, passaram a perceber mais problemas, passaram a conviver Exato. com mais problemas, né? Porque o dia todo trabalhando, então isso fez com que as pessoas voltassem os olhos para os condomínios, né? Que na grande maioria ficava ali a cargo de síndico, o conselho em alguns casos não tão participativo, não dava tanta atenção para aquilo, e tanto que se percebe ainda em assembleias de prestação de conta um alto índice de prestação de contas sem livros assinados, sem livros que foram vistos, né? Então, a pandemia trouxe isso. Então, dentro dessa questão que você está falando, de inserir o compliance dentro do condomínio, o síndico não quer, cabe aos moradores. Exato. Aquela comunidade impõe isso. Essa pandemia teve uma característica muito forte, né, Vinícius? Porque ela se deu de forma muito abrupta, né? Nós tivemos que, de uma hora para outra, nos deslocarmos para dentro das nossas casas, né? Enfim, você teve uma superlotação dos condomínios. Havia condomínios que tinham pessoas que iam uma vez por dia, chegavam em casa, enfim, você estava com a pessoa o dia inteiro dentro de casa, algumas pessoas desempenhando home office, e aí começaram alguns problemas, aí começou a identificar-se, né, uma falta de traquejo e desenvoltura daquele síndico nas tratativas gerais do dia a dia do condomínio, e aí começaram, sim, eu sempre digo assim, começaram a se separar o joio do trigo, né? Muita gente não aguentou aí, eu participei de algumas pedidos de renúncia, porque não aguentaram, enfim. Por quê? Porque você percebe que essas pessoas não estão capacitadas para o mercado, né? E o pessoal começou a exigir, começou a ter uma série de problemas, aqueles problemas que eram esporádicos eram diários, enfim. Por isso que eu digo, é necessário, sim, que os condôminos participem desse processo. É necessário que eles exijam, olha, nós aqui do condomínio X queremos, sim, implantar um programa de conformidade, né? E aí quando se tem o suporte da auto-administração como primeiro pilar, bom, aí nós seguimos para os próximos pilares, que um é relacionado ao outro. O segundo pilar, logo após a autorização, né, dessa ingresso do programa de conformidade no condomínio, nós partimos para o pilar da gestão dos riscos.
né? E a gestão dos riscos, ela é muito importante. Ela vai servir de base, inclusive, para a redação do Código de Ética e Conduta. E o que que é a gestão de riscos, ou chamado Risk Assessment? Nós fazemos um mapeamento através de uma matriz de risco, aonde são os pontos relevantes e frágeis daquele condomínio. Então, aí eu tenho aí a tua edificação, que nunca foi feita a manutenção predial, onde já se tem que fazer uma manutenção corretiva, nem é preventiva mais. Então, aí eu tenho uma chamada red flag, uma bandeira vermelha, onde eu preciso ter um olhar atento com relação a mitigar os riscos daquele ponto, né? Então, a gestão de riscos faz isso. No próximo pilar, que é o Código de Ética e Conduta, a gente faz o quê? A gente redige as boas práticas do condomínio. No que eu quero dizer com boas práticas do condomínio? É a postura do condomínio perante a sociedade, da sua comunidade local. Por vezes o condomínio participa de associações daquele bairro, participa de organizações não governamentais, né, solidárias a um segmento do mercado ali daquela região. A postura do condomínio perante o meio ambiente, a postura do condomínio perante a utilização consciente dos recursos hídricos, dos recursos elétricos, enfim, a postura do condomínio com relação à contratação de fornecedores, a contratação de colaboradores, a postura do condomínio com relação às tratativas e a forma como trata os seus colaboradores, porque isso é muito importante. Um ponto a se destacar é a forma como aquele condomínio trata os seus colaboradores. Isso é de extrema relevância. Isso traz um caráter de integridade para aquele condomínio. Então, assim, nós temos pessoas que trabalham com atividades de risco dentro do condomínio. Qual é o olhar atento que eu, como síndico, tenho com relação à segurança daquela pessoa? Não só, Vinícius, com vistas a mitigar uma eventual indenização trabalhista ou uma demanda trabalhista, mas com um olhar humano, né, daquela pessoa que está ali. Agora nós tivemos aí na época de pandemia, nossos zeladores, nossos auxiliares de serviços gerais trabalhando diariamente, né? Nós estávamos nas nossas casas nos resguardando, mas essas pessoas estiveram ali diariamente recolhendo os lixos, né? Estando expostas, né, a essa pandemia. Que olhar esse condomínio tem perante os seus funcionários, né? Então isso é muito importante ser redigido no Código de Ética. Inclusive o Código de Ética, ele não tem nada a ver com o regimento e a convenção. É muito importante destacar isso, porque as pessoas confundem. Então, o Código de Ética, ele vai dizer assim a postura do condomínio. E é importante ter um código de ética, por quê? Porque qualquer administração que vier daqui para frente terá de estar adequada ao código de ética. Senão ela não entra naquele condomínio. Então não adianta eu ter um síndico ali que faz as coisas no baixo dos panos, que não tem transparência, porque ele estará desrespeitando o código de ética que é do condomínio. O código de ética não é da Tárcia, o código de ética não é do Vinícius. O código de ética é daquele condomínio. Então, todo mundo que pensar em se candidatar a ser síndico daquele condomínio deverá conhecer e respeitar o código de ética e conduta daquele condomínio. E ele tem versões, porque ele vai atualizando. E é importante que todo mundo receba esse código de ética. Porque aí depois tem um outro pilar que eu gosto de falar muito, que é fixar esse material, né? Ter uma comunicação e treinamento adequado. E é interessante quando você entra nesse código de conduta e o código de ética, já traz ali um paralelo à administração como um todo, né? Que é aquele, muita gente fala, é muito conhecido como o POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. Quando você cria isso dentro do condomínio, um procedimento operacional padrão de portaria, de limpeza, de zeladoria, de manutenção preventiva, de manutenção corretiva, de rotina diária daquele condomínio, aquele condomínio ele é muito fácil de se administrar, claro, por qualquer pessoa. Então você cria isso dentro do condomínio e faz com que essas pessoas... Claro que você sempre vai ter eu gosto de falar que a gente sempre tem um calo nesse POP, que infelizmente é um condômino, né? Porque aí já vem aquela dificuldade do dia a dia de gestão, de pessoas, de problemas, de barulho, de cachorro, de criança. Eu vi na sua postagem lá os
os Cs do condomínio, né? Eu já vi falar em 19 Cs de condomínio, né? Começou com 4, passou para 5, aquilo foi para 8, dobrou para 16, porque aí se criou o C da discórdia, o C da harmonia, e aí já veio o C do Covid, e O C aí da isso só corrupção. C da corrupção, então isso só tende a aumentar, né? Aham. Infelizmente esse C não é à toa que chama é difícil, né? Então, pelo fato de ter essa complexibilidade, esse código de ética e de conduta com os profissionais também, eu sempre gosto de falar, sempre que eu tenho oportunidade, posso, eu gosto de falar que assim, essa equipe que atua em condomínios, porteiros presenciais, até porteiros de portaria remota, Sim. é, equipe de limpeza, de zeladoria, esse pessoal não deixou a bola cair em nenhum segundo. Eles, Ah, como você disse, a gente em casa e eles lá na lida. exatamente. Então, estão de parabéns, toda essa equipe está de parabéns. Então, isso precisa realmente é, mais um ponto muito favorável para o compliance, né? Dentro desses 9 pilares, esse terceiro pilar aí, ele é excepcional também. Não, e precisa ser redigido, e aí as pessoas dizem assim, ah, mas existe um código de conduta geral? Não, gente, é conforme o perfil do condomínio, inclusive Com com base na certeza. matriz de gestão de riscos, né? Porque você identifica quais são os pontos frágeis do teu condomínio. Por vezes, tem pontos que nem são frágeis no outro condomínio. Então, ele é muito pessoal, ele é muito personalizado. Outro pilar que eu destaco é o controle interno, né? Então você precisa criar mecanismos de controle, de prevenção, de detecção e de remediação. E sempre quando eu falo prevenção, detecção, eu gosto de destacar que as medidas adotadas geralmente e maioria das vezes são medidas pedagógicas, não são medidas punitivas. As pessoas precisam aprender conforme o exemplo, né? Então, quando a gente sempre diz assim, turn from the top, o exemplo vem de cima e o exemplo arrasta, eu preciso que essas boas práticas sejam efetivamente praticadas naquele condomínio, porque aquilo ali vai mudando a cultura. E o controle interno são ferramentas que você tem para verificar se isso realmente está funcionando, se isso realmente está sendo incorporado. Outro pilar, que é o quinto, que é extremamente importante e preciso, e bato na tecla que ele precisa ser feito com muita efetividade, é a comunicação e treinamento, né, Vinícius? Você bem sabe, você vai contratar uma pessoa na sua administradora de condomínio, enfim, no seu condomínio que você trabalha. Você não pode simplesmente chegar e entregar um EPI, entregar uns relatórios e dizer, olha, você trabalha aí, faça o que tem que fazer. Não, você precisa treinar essa pessoa, né? Que nem um estagiário de direito que entra no escritório. Você precisa treiná-lo. Você precisa mostrar para ele quais são as visões e a filosofia da empresa, né? Qual é o que você espera daquele funcionário. Então você precisa fazer um treinamento. E a comunicação tem que ser clara, tem que ser concisa e tem que ser escrita. Então eu preciso muito registrar, né? Então toda vez que eu dou um treinamento, e aí as pessoas falam assim, treinamento, mas nossa, vou passar o dia inteiro numa imersão. Não, gente. Por exemplo, eu como síndico vou fazer um treinamento com os zeladores, é 10, 15 minutinhos, né? Fixa ali, olha, hoje nós vamos tratar da questão do acondicionamento dos lixos. Bom, aí trata rapidinho, fixa aquilo ali e registra. Hoje tivemos um treinamento com relação a como separar o lixo de forma adequada, né? O condicionamento desses lixos, os sacos utilizados, papapá. Deixa tudo muito claro. Registrado, tá? Precisa que esteja registrado. O outro pilar, que é muito importante, eu não sei se quer fazer uma observação com relação à comunicação e treinamento. Quando a gente fala até dessa questão da comunicação e treinamento, os síndicos que estão na linha de frente da administração do condomínio como um todo, esse treinamento ele precisa, não sei se você concorda, mas eu acho que esse treinamento ele precisa chegar também ao condômino. Porque, infelizmente, a gente tem que treinar o condômino a não fazer barulho depois das 10 horas, a não incomodar o vizinho, no período de pandemia, utilizar máscaras para circular e sair do condomínio. Tem as regrinhas que foram criadas de reabertura das áreas, flexibilização de áreas Exato. de lazer. Então, todo esse treinamento, ele abrange aí os funcionários, mas também, principalmente, os condôminos, porque às vezes um condomínio tem
5 funcionários, mas ele tem 50 condôminos. Então, ou seja, esse nível de treinamento para o condômino ele é muito mais elevado do que, Exato. às vezes, até o próprio treinamento com a equipe de portaria. E a comunicação dentro do condomínio, né, através desse treinamento, de comunicados, de rotinas, de procedimentos, ela é extremamente essencial. Uhum. Se ela não atingir a toda aquela massa, a gente não tem o sucesso Porque às vezes as desejado. pessoas às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não preciso treinar, ele foi contratado para ser auxiliar de serviços gerais, ele sabe limpar. Mas, gente, não podemos partir desse pressuposto, né? A gente tem que... e a questão do bom senso, mas tem bom senso, vai saber utilizar o determinado produto, não. Essas coisas não dá para trabalhar assim, né? Quando você quer ingressar com o programa de conformidade, você não pode partir de que as pessoas saibam das coisas. Muitas vezes vai chover no molhado. Mas é importante que se faça isso. Por quê? Porque precisa registrar, precisa treinar, precisa comunicar. E uma comunicação bem clara, bem simples, porque as pessoas precisam entender, tá? E você está atingindo um público aí de vários segmentos e nível social, então você precisa fazer uma linguagem simples para que todo mundo entenda, tá? O outro pilar, que é o sexto pilar, que é o canal de denúncias, né? Que é um canal importantíssimo, que eu sempre recomendo que seja um canal terceirizado, né? Não pode ficar em mão do síndico, por quê? Porque daqui a pouco vem uma denúncia que é com relação às não tão saudáveis práticas como síndica, eu vou encaminhar uma denúncia sobre mim mesma? Não tem sentido. Então, geralmente se faz um canal de denúncias terceirizado, onde sempre se procura, né? Resguardar a identidade da pessoa que está fazendo a denúncia, né? Até para não criar depois uma perseguição ou desmotivar a pessoa a informar eventual prática abusiva ou algum ilícito que possa estar ocorrendo na gestão daquele condomínio, né? Esse canal de denúncia que é criado, ele é interno ou existe dentro da sua prática de compliance, ele existe alguma forma de um canal de denúncia externo? O canal de denúncias, quando eu implanto o programa de compliance, eu faço terceirizado e é a minha empresa que toma conta do canal de denúncias, né? Então, existe uma criação de um e-mail e aí a gente escolhe qual vai ser o canal daquela denúncia e ali se existe, né, uma formatação e tem uma proteção de dados com relação àquele canal de denúncias, né? E todo um cuidado no recebimento daquelas denúncias. Porque a denúncia, depois de recebida, ela tem certos encaminhamentos a seguirem, né? Em alguns momentos, você vai ter que continuar monitorando essa denúncia, né? E aí, depois você vê isso no próximo pilar, que é a investigação interna. Mas toda denúncia vai exigir um monitoramento. Toda. Por quê? Porque você tem que perceber, por exemplo, já faz meio ano, há 6 meses, é a terceira vez que há uma denúncia de um assédio sexual no condomínio por parte de um colaborador com outra colaboradora. Então, preciso ter um olhar atento com relação a isso. Isso é muito sério. E aí, quando a gente já entra no outro pilar, que é a investigação interna, eu já digo, ninguém aqui é CSI, nem FBI, né? É o que eu digo assim, ninguém é polícia aqui. O que está se fazendo é se dando seguimento a uma denúncia recebida. Então, eu vou verificar se realmente está acontecendo um possível assédio sexual, um assédio moral dentro do meu condomínio, eu vou investigar isso aí. Então, eu vou chamar aquela pessoa, né, que foi objeto daquela situação, né, eu vou conversar com ela, olha. E é uma forma, assim, só de você aclarar os fatos. É evidente que se você tiver uma denúncia robusta, isso você vai dar um encaminhamento para os órgãos que são responsáveis para isso, que tem a polícia, que tem uma série de coisas. Mas você faz uma forma de você aclarar os fatos, né? E se a pessoa, por vezes, pergunta, preciso de um advogado para uma entrevista, porque na investigação interna a gente faz as entrevistas. Não, não precisa, não é necessário, porque aqui você não está sendo investigado, né? No sentido da palavra, assim, no ambiente policial. Não, a gente só está querendo esclarecer o que aconteceu mesmo no dia tal, você tem contato com a pessoa tal, como é a sua relação com essa pessoa, e você vai medindo a febre, né? E sempre falo, quando for fazer as entrevistas, se você for gravar,
Já avisa anteriormente se essa pessoa autoriza que você faça a gravação, né? Porque senão é uma forma ilícita de obtenção de provas, né? Então tem que se ter toda uma série de cuidados. Por isso que não é qualquer pessoa que faz a investigação interna. A pessoa que faz responsável pelas investigações internas deve ser um profissional capacitado que possa, né? Porque senão daqui a pouco, né, Vinícius, você tem dois problemas. O que realmente está acontecendo e o eventual dano moral por sugestões, né? Sabe como é que são essas coisas, né? Estão sugerindo aqui que eu estou assediando uma funcionária. Então aí já tem toda aquela questão. Tem que se ter um cuidado muito grande com relação a isso, tá? Justamente. E tem um detalhe também, porque senão acaba que você vai, se você for, o síndico for né, a pessoa que vai sempre estar investigando alguma coisa, dependendo de tantas denúncias que aparecerem, ele vai deixar de ser síndico, ele vai, Exatamente. né, virar aí Vai se um sentir constrangido, investigador, né? Que eu digo assim, vai se sentir constrangido justamente. de atuar como síndico. Cria uma situação bem delicada. O pessoal da Quality ADM Condominial perguntou quais os canais de denúncia mais utilizados. Pensa que um Mas e-mail, um aplicativo, né? o mais utilizado é o e-mail, tá? Um e-mail individual, por exemplo, o meu condomínio, canal de denúncias Porto do Itacorubi, @gmail.com, digamos, por exemplo. Mas é geralmente o e-mail, porque o e-mail é muito barato, né? O e-mail, você tem e-mails gratuitos aí, então é sim o e-mail. Embora muitas pessoas não tenham acesso à internet, aqui a gente fala num ambiente de segmento global, você faz uma caixinha de denúncias, né? Desde que Uhum. aquela caixinha só tenha acesso às pessoas autorizadas, né, a ter acesso a essas informações, né? Que é o teu compliance officer, que é aquela pessoa que vai implantar o compliance no teu condomínio. Com Outro certeza. pilar que eu sou apaixonada, né? Um dos pilares que gosto muito de trabalhar, é o pilar da due diligence, né? E é um pilar que eu considero que um pilar bem feito de due diligence tira 80% dos seus problemas. Por quê? Porque no due diligence, por exemplo, o que você falou, o que nós tratamos ali no início, da questão de um condomínio contratar uma empresa, a empresa não entregar o serviço, se você tivesse feito uma boa due diligence, se você tivesse casado bem aí os seus contratos, você não estaria tendo esse pepino aí na frente, né? Então, eu sempre falo que uma boa due diligence, e as pessoas dizem assim, nossa, mas na aula prática que eu dou de due diligence, as pessoas perguntam assim, nossa, mas eu vou ter que pedir tudo isso para a empresa? Não, gente. Aí é que nós temos que mudar a nossa cultura dos condomínios, a nossa cultura corporativa precisa vir com força total. A empresa que desejar fechar contrato com o meu condomínio precisará apresentar esses documentos. Não é o síndico que vai se escabelar atrás do contrato social da empresa, da certidão negativa da empresa. É interesse dela entrar no meu condomínio, é interesse dela prestar um serviço no meu condomínio. Caberá ela informar esses dados, caberá ela fornecer essas documentações. E depois você, inclusive, faz ali, tem um macete que a gente diz, né, dando uma dica de ouro aí, de registrar, que é a veracidade da informação prestada por essa empresa no dia da entrega que ela fizer no condomínio. Por quê? Porque daqui a pouco a gente verifica que as certidões são falsas, elas poderão ser, sim, responsabilizadas criminalmente. Então, é um pilar sensacional. Os orçamentos feitos em due diligence, ele vai te permitir uma igualdade das empresas na prestação de serviços, né? Então, eu não estou trazendo a empresa do Vinícius, mas não vou trazer a da outra pessoa porque eu simpatizo com o Vinícius. Não, o Vinícius está de acordo com aquele orçamento, ele tem aquela capacidade técnica para prestar aquele serviço no meu condomínio. Então, ele vai sim participar da votação dos orçamentos numa assembleia para uma eventual obra, no caso. E Antes do último pilar, hum, nós não podemos nos esquecer, né, Vinícius, que nós vamos sortear uma canequinha. sim, Você vai vamos falar fazer o disso. sorteio aí pelo teu Instagram. Aí o pessoal tem que seguir lá o InfoSíndico. Essa canequinha aqui é o que nós estamos falando nessa live. São os pilares do compliance condominial, tá? Então, são todos os pilares aqui em forma de arco, bem didático, que você olha e já registra. E aí, aqui os alicerces da prevenção, da detecção e da remediação. Então, pessoal, para quem estiver participando aí da live, segue lá o InfoSíndico BR, que é o meu Instagram, e participe desse sorteio, né, Vinícius? Não podemos esquecer do Sim, sorteio. Eu já te mandei a não, com foto da toda. canequinha. Depois você... Ó, a Regiane tem a Já, dúvida se eu tenho a minha. Exatamente, a Regiane foi bacana, muito bom.
Sim, eu estava até anotado aqui para a gente falar sobre isso, né? Que assim que a gente finalizar a live, eu vou publicar lá uma postagem também para o pessoal seguir lá umas regrinhas para estar concorrendo aí ao sorteio dessa caneca dos Isso aí. pilares do Compliance Condominial. Muito bacana. Inclusive, quando você comentou sobre esse nono pilar, né, a gente tem percebido muito que, desde, querendo ou não, o cargo de síndico, ele é um cargo político condominial, né? Porque é uma política que é feita, né? Pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Em alguns condomínios tem a chapa um, a chapa 2, enfim. Uhum. Então tem muito isso, a gente percebe muito isso. E com aquela questão da lei da ficha limpa, eu acho que o Compliance veio, né, querendo ou não, ele startou isso também para a política, na questão da ficha limpa, ele colaborou também muito com isso, e a gente tem percebido nos últimos 12 meses, de 2019 para 2020, a gente tem percebido muito que os condomínios têm exigido muito isso. Vai contratar um síndico, um morador, apresenta certidões negativas para ver se está tudo ok. Vai vir uma empresa de fora, vai ser um síndico profissional que vai apresentar uma proposta. Já vem ali uma série de documentações que são exigidas, né? E a mesma postura, a gente vê isso, os condomínios exigindo isso para eleger o síndico, só que na hora que o síndico é eleito, ele vai fazer essas contratações, ele passa batido essas informações. E ele não tem o mesmo cuidado quando da sua eleição, né? Dos documentos que deveriam ser Isso, apresentados. Isso é um justo. grande problema. Isso a gente, eu vejo assim, e é uma das coisas que mitiga tanto o risco, Vinícius, que tu não tens noção, porque nas matrizes de riscos que a gente aplica, se você faz uma boa due diligence bem feita, bem fundamentada, cara, você separa assim, ó, muita empresa das outras. Tem empresa que nem entra para prestar serviço porque não tem a Com toda menor condição, certeza. né? E aí que digo assim, há de se ter um olhar bastante atento com relação às contas do condomínio, às contratações do condomínio, porque você está fazendo a gestão de um dinheiro que não é teu. Vinícius decidiu contratar uma empresa, não pediu nada para reformar a casa dele, enfim. Quem ele contrata ou não, o problema é dele. Se ele não fez o contrato, o problema é dele, está na casa dele. Agora, quando você está colocando dentro do condomínio que é dinheiro dos outros, você tem que ter uma responsabilidade enorme, tá? Você precisa ter, sim, um olhar atento. E os condôminos precisam também fazer valer seus direitos. Mas eu não posso perder o último pilar, né, Vinícius? Senão a gente vai perder o nosso tempo aqui, que é a Claro. auditoria e monitoramento. É o último pilar. E por que ele é tão importante, né? Porque todo programa de integridade, ele precisa ter um monitoramento constante. É que nem, por exemplo, quando a gente faz uma dieta. Você vai lá na nutricionista, ela vai te dar o que você tem que comer. Daqui a 30, 40 dias você volta no nutricionista. Para quê? Para dizer se você se adaptou àqueles novos alimentos, se você está sentindo necessidade de outros alimentos, se você está fazendo direitinho a tua dieta. Da mesma forma, é um programa de compliance. Você precisa ter um monitoramento por um determinado período mais frequente, depois ele vai se passando. Para quê? Para saber se realmente aquela cultura foi compreendida, se realmente aquela cultura foi incorporada no condomínio. Porque não é uma pílula, né, Vinícius? Muito legal se fosse uma pílula que o condomínio tomou e amanhã tá todo mundo legal, tudo certinho, tudo redondinho. E não, isso é mudança de cultura. E como toda mudança de cultura, ela leva um tempo. E a gente precisa dar esse tempo, né? Precisa que seja incorporado gradativamente através de medidas pedagógicas, através de bons exemplos na gestão condominial. E aí isso aí vai pegando, porque quanto mais a gente vai vendo boas práticas, mais a gente vai querendo absorver isso, mais a gente vai querendo praticar isso. E o compliance é isso. Nada mais é que excelentes práticas, boas práticas baseadas na legalidade, na imparcialidade, na moralidade, na publicidade e transparência e na eficiência dos recursos. Então é importante se trazer isso. Essa filosofia precisa ser incorporada gradativamente. Na medida que ela vai sendo incorporada, daqui a pouco você mesmo se pega. Nossa, mas eu tinha que ter pedido tal coisa para tal empresa. Nossa, faltou isso. Vamos arrumar. Mas a gente podia dar uma blindada melhor. Porque o que é? É blindar o condomínio
né, de uma eventual corrupção, de uma contratação mal feita, de uma degradação do patrimônio, né, de uma desvalorização do imóvel, de uma perda financeira. É essa que é a visão, essa é a missão do programa bem feito de integridade. E tem um detalhe também, quando a gente faz todo esse planejamento e esses 9 pilares e aplica o compliance dentro do condomínio, eu vou te comentar uma situação e te fazer uma pergunta para que você responda aí para as pessoas que estão acompanhando a gente. Quando a gente faz todo esse processo, né, e cria todo esse compliance, a gente começa a se monitorar, se fiscalizar, acompanhar, nós como condôminos e nós como síndicos, como prestadores de serviço dentro daquele condomínio. E só que o que eu tenho percebido, não sei se você já viu isso acontecer, mas a gente tem percebido muito isso, que tem empresas que estão vendendo auditoria e falando que é um método de compliance, que a auditoria é um compliance. Eu vou criar. Então, assim, por ser uma palavra diferente, bonita, né? Então, eu não sei se você já viu isso, se você já presenciou situações como essa, mas eu tenho percebido, eu percebi isso em alguns momentos isso acontecer, principalmente as dúvidas que aparecem com aquele síndico, o pessoal vem e fala assim, vamos fazer auditoria. Aí vai fazer auditoria, o pessoal vai buscar aquele processo de auditoria, aquela contratação, a empresa vem e fala assim, eu vou fazer a auditoria com compliance no seu condomínio. Isso fica tão bonito, né, na hora de vender aquele serviço, né, que vai ser feito. Então, as pessoas precisam entender que compliance não é auditoria, apesar de você fazer o monitoramento de toda aquela cadeia, mas você tem que startar ele e seguir. E não, depois que tudo danou, você fala assim, agora eu vou fazer o compliance aqui do que passou. Então eu queria que você mostrasse isso para o pessoal, porque eu tenho percebido isso. Empresas vêm e falam, vou fazer uma auditoria com compliance no seu condomínio, vou descobrir muita coisa, vou aperfeiçoar os seus procedimentos. E não é a mesma coisa, né? Uhum. Porque, Vinícius, assim, o compliance ele tem um passo antes da auditoria, porque ele tem medidas de prevenção. Então, eu tenho a prevenção através de toda a implantação dos pilares, a detecção, e aí começa a entrar um pouco do cunho da auditoria, porque nós temos a detecção e a remediação. Mas o compliance, a auditoria, ela é um pouco mais punitiva e inquisitiva, né? E o compliance não, o compliance vai com medidas pedagógicas. Então, identificamos, à medida que aquele risco nem era previsto, mas foi identificado através de um programa de prevenção, eu automaticamente já corrijo ele. Eu não preciso que dê problema, entendeu? E o compliance ele tem que vir muito antes de uma eventual auditoria. Ele tem que ser uma prática corriqueira, ele tem que ser uma prática implantada naquele condomínio. E eu até desafio que, nos casos de uma boa implantação de compliance, porque o que está acontecendo, né, Vinícius? Eu sempre digo assim, a metade das pessoas não sabe o que é compliance. E a outra metade sequer ouviu falar. Então, assim, tem muita gente aí falando de compliance sem sequer conhecer os 9 pilares e de onde saíram os 9 pilares. E qual é o embasamento legal dele. Então, tem muito pessoal aí, claro, que é uma palavra bonita, então vamos fazer um compliance, coisa e tal, é uma forma de vender o seu produto, mas tem que se abrir os olhos com relação a isso, né? O profissional tem que realmente ter expertise no mercado com relação a isso e uma visão de empresa, que eu sempre falo assim, tem que se trazer uma visão de gestor empresarial do segmento corporativo para dentro dos condomínios. E como faz isso? Bom, você faz toda uma transição com relação a isso. Então, o compliance, ele tem o primeiro alicerce, um dos alicerces maiores dele é a prevenção. Então, eu preciso prevenir. E aí, de que forma? Com os pilares, com a mitigação do risco, com a due diligence, enfim. Que a auditoria não tem isso. A auditoria sempre faz a detecção e a remediação. Ela chega, eu vou chamar uma auditoria para o meu condomínio. Pô, aí tu já está com as contas estouradas, com obras feitas que não foram pagas, que foram pagas e não foram entregues, né? Então, com um síndico que se apropriou de valores do fundo de reservas, limpou o fundo de reservas, foi embora, beijo, tchau, não deu explicação. Então, aí, poxa, aí você já tem um problema. Entende? E o compliance, não, o compliance ele vai te mitigar os problemas. Eu não estou dizendo que ele vai te mitigar zero os teus riscos, mas ele vai minimizar expressivamente os teus riscos.
né? Então, é como assim chamar uma auditoria para ver se os meus colaboradores estão ok. Pô, mas aí você já identificou que faz 4, 5 meses, 5 anos que aquele colaborador não usa EPI, que o cara já se acidentou ali dentro. Poxa, isso tudo já não vai resolver. O compliance vai fazer o quê? Com que quando você fizer a contratação, você já tem os procedimentos adequados para treinar aquele funcionário para que evite que isso aconteça. Porque depois que o leite está derramado, não adianta mais chorar. Né? Eu sempre falo assim. Justo. E como você disse, é uma prática que ainda nem... Os que conhecem ainda são poucos, mas uma massa muito expressiva ainda não conhece. Exato. E muita gente pergunta, né? O síndico tem que ter capacitação para contratar, eu preciso ser expertise em alguma coisa para contratar, o que eu preciso fazer? Vamos finalizar essa live com essa deixa, Tárcia. O que o síndico, o morador, ele tem que ter alguma capacitação para buscar o compliance ou basta querer que esse compliance aconteça? Eu sempre falo assim, Vinícius, a gente precisa partir do pressuposto do conhecimento. Você precisa conhecer o que é compliance para você não estar comprando programas que não são verdadeiros, falsos compliances, né? Porque eu digo assim, não existe uma sociedade ética sem sujeitos éticos, né? Uma frase que se usa muito, né? Então, precisa verificar se realmente aquele profissional que está te vendendo esse produto, que está te vendendo esse programa, é um profissional efetivamente capacitado, é um profissional que conhece, sabe o que está falando, né? Para que você não vá cair aí em algumas furadas, que eu digo, né? Uma coisa legal também para quem quiser, eu gostaria de sugerir aqui, não fazendo um merchandising meu, mas gostaria de sugerir para quem tiver interesse já de começar a ter um primeiro contato com esse tema. Acesse, né, lá no meu Instagram, InfoSíndicoBR, no link da bio, tem o e-book. Dá uma lida, tenta se aprofundar, né? Tenta começar a trazer essa linguagem para você saber como que você vai conseguir trazer isso para o teu condomínio, trazer isso para a tua empresa, para a tua administradora de condomínio, para a tua imobiliária, enfim, para os segmentos diversos aí que se implantam compliance. Porque é uma ferramenta muito efetiva, é uma ferramenta positiva, né, que só tem benefícios. Eu só vejo benefícios num programa de compliance, mas num programa de compliance sério, tá? E trazer isso para a própria vida, né, para o próprio dia a dia. Ele trazer isso para o próprio dia a dia, ele consegue levar isso para muitas outras instituições, condomínios, o próprio serviço que ele executa. Tárcia, nós estamos chegando aqui ao final. Nós comentamos durante a live que a gente vai estar fazendo o sorteio da caneca. Daqui a pouco eu vou publicar lá no Instagram da ICRAN a postagem da caneca e as regrinhas para o pessoal concorrer. Agradeço demais você ter aceitado o convite. A gente está fazendo essa conexão, estarmos assim, se conhecendo virtualmente. Foi um prazer para mim, para toda a minha equipe, todas as pessoas que acompanharam. Agradeço aí minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho entrou, viu também um pouquinho, meus colaboradores. Agradeço aí todo mundo os seguidores, seus seguidores também que acompanharam. E fica aqui mais uma vez registrado meu muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço, né? E parabenizo a iniciativa da tua empresa em trazer um tema dessa relevância, né? Onde a gente verifica que é uma empresa que quer realmente dar transparência, né? Da publicidade dos seus atos e fazer uma otimização dos recursos. Enfim, é uma empresa séria porque está priorizando boas práticas. Meus parabéns, um abraço aí para tua família, para todas as pessoas que nos assistiram. Estou sempre à disposição. Me sigam lá no InfoSíndico BR, vai ser um prazer. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, eu estou sempre à disposição de todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Tárcia. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, foi um prazer. Tchau. Obrigadão. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Nós encerramos aqui a nossas lives de agosto com essa super live aí com o tema de compliance. Setembro temos mais novidades, fiquem ligados aí, acompanhem. E daqui a pouco eu vou publicar aí no Instagram lá da ICRAN, @ICRANcondomínios, o post oficial para vocês seguirem as regrinhas lá e quem sabe concorrer e até ganhar aí a caneca da Tárcia, do InfoSíndico, com o Compliance Condominial.
Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos e até quarta que vem.